Oi, pessoal! Vamos realizar o estudo da reta, definindo nessa primeira parte como são as equações da reta no espaço. Sabemos da geometria plana que, dado um ponto, podemos representar infinitas retas que passam por ele. Assim, observamos que para definir uma reta, ou seja, para indicar os pontos de uma única reta que desejamos trabalhar, não basta apenas dizer um ponto por onde ela passa, um ponto pertencente à reta. Observem agora que, se informarmos um ponto da reta e dissermos, por exemplo, que essa reta deve ter a mesma direção do eixo x, ou seja, que ela deve ser paralela ao eixo x, então já não são mais infinitas retas que têm essa característica. De todas as retas que passam pelo ponto A, aquela que tem a direção do eixo x, ou seja, que é paralela ao eixo x, é única. Essa é a ideia utilizada para montar a equação de uma reta, indicar um ponto pertencente à reta e um vetor que indica a sua direção. Assim, a equação vetorial da reta é escrita conhecendo-se um ponto A e V, o vetor que indica a direção da reta que desejamos representar. Ele é chamado de vetor diretor. Os outros pontos dessa reta, que serão todos os pontos que nós podemos descrever, então, de forma genérica, um ponto de coordenadas x, y e z, eles têm que ter a característica de, quando eu formar um vetor com esse ponto AP, ele deve ser paralelo ao vetor diretor. Assim, qualquer ponto que tomarmos sobre a reta vai satisfazer essa propriedade. Escrevendo, então, essa propriedade na notação matemática, obteremos a equação vetorial da reta. Dizer que o vetor AP é paralelo ao vetor V significa dizer que eles são proporcionais, ou seja, que podemos obter o vetor AP multiplicando o vetor V por um número, aqui representado por t, e é chamado de parâmetro. Para cada número t utilizado, obteremos um novo ponto dessa reta. Essa equação vetorial pode ser escrita de outras formas, realizando as operações com vetores e substituindo os valores do ponto A e do vetor diretor. Primeiramente, podemos definir o vetor AP, subtraindo as coordenadas da extremidade do vetor, que são as coordenadas de P, das coordenadas da origem, que é o ponto A. Como P é um ponto qualquer dessa reta, tomamos ele de forma genérica, usamos as coordenadas x, y e z. Então, substituindo P pelas coordenadas x, y, z, as coordenadas de A são conhecidas e a de V também. Então, podemos substituir no lugar do A as coordenadas do ponto x1, y1, z1 e no lugar do vetor V as suas coordenadas, que aqui vamos considerar A, B e C. Assim, obtemos que os pontos que pertencem a essa reta passam pelo vetor, tem a direção do vetor V e passam pelo ponto A. Então, podemos aqui somar um vetor contrário x1, y1, z1 e obter, então, a equação vetorial dessa reta, que na notação matemática podemos colocar como ponto P igual a A mais TV. Assim, dado o ponto A de coordenadas 3, 0, menos 5, queremos escrever a equação da reta que tem a mesma direção do vetor V, que é 2i mais 2j menos k. Ou seja, V tem coordenadas, então, copiando daqui as coordenadas do vetor, que nós estamos chamando de A, B e C, lá na nossa equação vetorial, Então, ele vai ter coordenadas, a coordenada x desse vetor é 2, a coordenada y desse vetor diretor também é 2, e a coordenada z desse vetor é menos 1.
Substituindo os valores do ponto A e do vetor diretor na equação vetorial da reta, que é da forma P igual a mais T vezes o V, nós vamos obter, então, a equação vetorial do plano. Como P é o ponto genérico, que vai descrever qualquer ponto do plano, escrevemos x, y e z, substituímos o A pelas suas coordenadas 3, 0, menos 5 e V pelas suas coordenadas 2, 2, menos 1. Essa equação descreve, então, todos os pontos que estão sobre essa reta. Para cada valor de t usado, estaremos calculando um ponto da reta. Assim, quando t for todos os números reais, essa equação descreve todos os pontos que pertencem à reta R. Okay? Observem que essa equação nos permite trabalhar com a igualdade de vetores. Essa coordenada x, do lado esquerdo da igualdade, deve ser igual às coordenadas x do lado direito da igualdade. Assim, escrevemos que x é igual a 3 mais 2t. Da mesma forma, o y deve ser igual a 0 mais 2t. Então, obtemos uma segunda equação, y igual a 0 mais 2t. E z, que está no lado esquerdo da equação, pela igualdade de vetores, deve ser igual a menos 5 menos 1 vezes o t. Então, obtemos z igual a menos 5 menos t. Então, reescrevendo a equação vetorial nessa outra forma, estamos obtendo a equação paramétrica da reta. Observem que nas equações paramétricas de uma reta, podemos sempre identificar um ponto da reta, que são os números x1, y1, z1, que aparecem no lado direito da equação, e também as coordenadas do vetor diretor dessa reta, que são os números que estão multiplicando o parâmetro t. Assim, por exemplo, dadas as equações paramétricas dessa reta, podemos identificar que ela passa pelo ponto A, de coordenadas, os números que estão à direita, menos 1, 2 e 4. E ela vai ter a direção do vetor diretor, que tem coordenadas 0, 1 e 0, porque aqui no x nós temos menos 1 mais 0 vezes o t. No y nós temos 2 mais 1t. E no z é 4 mais 0 vezes o t. Então, esses números que estão multiplicando o parâmetro t são as coordenadas do vetor diretor. Geometricamente, significa que, marcado o ponto A no espaço de coordenadas aqui, menos 1 para x, 2 para y e 4 para z, observamos qual a direção do vetor v, que é um vetor que está sobre o eixo y, porque tem a coordenada x e z1, e representamos, paralelamente a v, uma reta que vai estar passando por A e tem essa direção. Da geometria plana, sabemos que, dados dois pontos, com eles também podemos definir uma única reta. Assim, também aqui podemos utilizar esses dois pontos para escrever a equação vetorial ou paramétrica da forma que estamos estudando. Pois, para escrever a equação, como vimos, precisamos de um ponto da reta. Então, nós podemos usar as coordenadas de um deles, ou do ponto A, ou do ponto B. E podemos definir o vetor diretor, que não é informado, que são dados apenas pontos, não tem a direção da reta. Então, para definir o vetor diretor dessa reta, nós vamos calcular o vetor AB, ou seja, fazemos B menos A, que consiste em subtrair as coordenadas de B e as coordenadas de A. Então, assim, por exemplo, se temos o ponto A de coordenadas 1, menos 2, menos 3, e B de coordenadas 3, 1 e menos 4, primeiramente definimos o vetor diretor fazendo B menos A. Então, subtraindo 3
menos 1, temos a coordenada x do vetor diretor, que é 2. Subtraindo 1 menos o menos 2, então aqui nós temos que cuidar só o sinal. Menos com o menos vai ficar mais 2, obtemos 3 para a coordenada y. E menos 4 com menos o menos 3, novamente trocamos o sinal do menos 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Agora que já temos o vetor diretor, escolhemos um dos pontos para colocar na equação vetorial. Aqui nós vamos escolher o ponto A. E escrevemos, por exemplo, as equações paramétricas dessa reta. X, y e z vai ser igual a 1, menos 2 e menos 3, que são as coordenadas de A, mais 2t, 3t e menos t, que são as coordenadas de V, que obtivemos aqui no cálculo anterior, vezes o parâmetro t. Observe que poderíamos ter usado também o ponto B. Assim, no lugar de 1, menos 2 e menos 3, teríamos 3, 1 e menos 4, um outro ponto onde a reta passa. Outra forma de escrever a equação de uma reta é através das equações simétricas. Observem que aqui nas equações paramétricas, em cada equação, aparece o parâmetro t. Por isso que elas são chamadas, de paramétrica. Nas equações simétricas, nós vamos ver uma forma de reescrever essas equações de maneira que não tenhamos esse parâmetro t. Para isso, observe que em cada equação podemos obter uma expressão para t. Por exemplo, fazendo x menos x1 e dividindo tudo por a, nós vamos obter t igual a x menos x1 divididos por a. Da mesma forma, se nós fizermos y menos y1 divididos por b, obtemos uma outra expressão para t. E na última equação, fazendo z menos z1 divididos por c, obtemos uma terceira equação para o parâmetro t. Daí, então, decorre que se todas essas equações são iguais a t, podemos escrever uma única equação com todas essas igualdades. Essa forma de escrever é chamada de equações simétricas de uma reta. Observem que na equação simétrica, as coordenadas do ponto que nós estamos trabalhando aparecem aqui no numerador. Essa reta passa pelo ponto de coordenadas x1, y1 e z1. E as coordenadas do vetor diretor aparecem no denominador. Essa reta tem direção do vetor diretor de coordenada x igual a A, y igual a B e z igual a C. Assim, para escrevermos a equação simétrica de uma reta definida pelos pontos A e B dados, escolhemos um dos pontos e substituímos as coordenadas no numerador. No denominador, escrevemos as coordenadas do vetor diretor. Então, nesse exercício, se nós escolhemos, por exemplo, o ponto A, para ser o ponto onde a reta está passando, faremos x menos a, então aqui nós vamos substituir pelo valor do x, que é 2, então vai ficar x menos 2, y menos o valor da coordenada y, que é 1, y menos 1, e z menos o valor da coordenada z, que é menos 3. Então, aqui cuidar o sinal, nós temos o menos da equação simétrica e menos 3 da coordenada do ponto. Então, menos daqui com menos daqui, na equação vamos escrever mais 3. Então, obtemos assim no numerador x menos 2, y menos 1, z mais 3. No denominador das equações simétricas, temos que escrever as coordenadas do vetor diretor. Nesse exercício, não foi dado o vetor diretor. Temos que calculá-lo construindo o vetor AB, como nós vimos anteriormente. Dados 2 pontos, nós podemos definir o vetor diretor. O vetor diretor vai ser V igual ao vetor de origem A e extremidade em B.
Como o vetor AB é construindo, tomando as coordenadas de B e subtraindo as coordenadas de A, nós já podemos escrever diretamente essas subtrações das coordenadas no denominador. Então, assim teremos aqui no denominador, correspondente à variável x, 4 menos o 2, que é a diferença das coordenadas x, do y, 0 menos o 1, e no z, menos 2 menos o menos 3. Então, novamente, fica mais 3. Resultando, então, na equação simétrica da reta, que passa pelo ponto A, de coordenadas 2, 1 e menos 3, e tem a direção do vetor 2, menos 1 e 1. A última forma de escrevermos a equação de uma reta é através das equações reduzidas da reta. Essa é uma forma bem conhecida e utilizada no cálculo quando trabalhamos com a equação de uma reta no plano. Lembram, por exemplo, que y igual 2x menos 7 é a equação de uma reta no plano, pois ela tem duas variáveis, né, x e y? Ela está na forma reduzida, ou seja, o y, né, fica escrito em função da variável x. Aqui desejamos obter o mesmo tipo de expressão, obter o y em função do x e também depois o z em função de x. Vejamos então como obteremos essas equações reduzidas da reta no espaço. Partiremos das equações simétricas. Tendo escrito as equações simétricas da reta, nós vamos trabalhar com estas equações duas a duas. Por exemplo, tomando a expressão de x, primeiramente, e depois a expressão de y, resolvemos esta razão, multiplicando aqui o x menos x1 por b. E aí, obtemos y menos y1 é igual a b dividido por a vezes x menos x1. Se realizarmos a multiplicação de b por todos os termos que estão dentro do parênteses e depois adicionarmos o y1 aqui na equação, obtemos uma equação para y em função da variável x. Como esse b dividido por a menos b dividido por a e y1 e x1 são valores conhecidos, são os números dados do ponto e também as coordenadas do vetor diretor, podemos calcular esses valores obtendo números reais. E assim nós vamos obter uma equação para y na forma reduzida, onde ele fica em função da variável x. Agora, para obtermos a equação para z, tomamos novamente a expressão do x, e agora nós vamos tomar a expressão do z, né, e realizar umas mesmas operações anteriores. Nós vamos multiplicar x menos x1 por c, né, e aí o termo CA vai multiplicar o x menos o x1, né. Adicionando o z1 nessa equação, nós obtemos uma expressão para o z em função da variável x. Novamente, esses outros números aqui são conhecidos, então, realizando todas essas operações, nós vamos obter uma expressão para z na forma reduzida, onde ele fica em função da variável x. Assim, por exemplo, né, se nós tivermos a equação y igual 2x menos 3 e z igual menos 4x mais 5, essas aqui são as equações reduzidas de uma reta. Observem que nessa forma nós não conseguimos identificar diretamente um ponto pertencente à reta e nem um vetor diretor, como acontecia nas outras equações da reta. Então, quando estamos trabalhando com a equação reduzida de uma reta, precisamos calcular para obter essas informações. Para obter, por exemplo, um ponto da reta, uma das formas é atribuir aqui um valor para o x e calcular o valor do y e do z.
Então, assim, se escolhemos x igual a zero, substituindo na equação reduzida, obteremos 2 vezes o zero menos 3, que vai dar menos 3. Então, quando x igual a zero, a coordenada y vai ser menos 3. Substituindo x igual a zero na equação do z, nós vamos obter menos 4 vezes 0 mais 5, que vai ser igual a 5. Então, significa que quando x é zero, a coordenada z é 5. Então, um ponto dessa reta será o ponto A, de coordenadas x igual a zero, que foi o valor escolhido, y igual a menos 3 e z igual a 5, os valores obtidos substituindo x por zero. Para obter o vetor diretor, nós poderíamos fazer duas coisas. Calcular um outro ponto, escolher um outro valor para x, calcular um ponto B e fazer o V como sendo o vetor AB. Ou então, observar que, como nessas duas equações aparece a variável x, nós podemos isolar essa variável em cada uma das equações. Então, aqui na primeira ficaria y mais 3 divididos por 2. Nessa aqui ficaria z menos 5 dividido por menos 4. Então, o x, que é a variável que isolamos, é igual às expressões obtidas nessas operações. Y mais 3 divididos por 2, z menos 5 divididos por menos 4. Agora, nessa forma, fica fácil dizer quem é o vetor diretor dessa reta. Como essas são as equações simétricas, os denominadores são as coordenadas do vetor diretor. Então, assim, o vetor diretor dessa reta tem coordenadas 1, 2 e menos 4. Nessa forma, também aparecem as coordenadas de um ponto da reta. Então, nós não precisaríamos ter feito esse procedimento se nós fôssemos já escrever as equações simétricas a partir das reduzidas. Porque esse ponto que nós calculamos utilizando x igual a zero, já aparece nas equações simétricas. Tomando x igual a zero, a coordenada y é menos 3 e a coordenada z é 5. Essas são, então, as equações da reta no espaço. Primeira, a equação vetorial, onde usamos a forma das coordenadas x, y, z, a coordenada do ponto A e as coordenadas do vetor diretor. A equação paramétrica, onde cada coordenada x, y, z fica em função do parâmetro t. A equação simétrica, onde usamos as 3 igualdades. E a equação reduzida, onde o y e o z ficam em função de x. Poderia ser também, aqui nas equações reduzidas, quaisquer duas variáveis em função da terceira. Por exemplo, poderia ser x e y em função da variável z. Ao trabalharmos com estas equações, em especial nessa forma simétrica, algumas vezes precisamos modificar um pouco a forma de apresentar essas equações. Isto acontece quando uma ou duas coordenadas do vetor diretor são nulas. Assim, não poderíamos escrevê-las aqui no denominador das equações simétricas. Vejamos, então, quais são esses casos. Quando uma ou duas coordenadas do vetor diretor é zero, a reta será paralela ou aos planos coordenados ou aos eixos coordenados. Vamos ver qual a forma da equação dessas retas, em especial a forma paramétrica e simétrica, e também a visualização geométrica dessas retas quando isso acontece. Comecemos com os casos em que apenas uma das componentes é nula. Então, assim, se o A é igual a zero, esse termo aqui se anula na equação paramétrica. E não vamos poder escrever zero no denominador desse primeiro termo na equação simétrica. Então, reescrevemos então esse termo separadamente na equação simétrica, o x igual a x1
vai ficar separado, né? Como x é constante, né? E aí copiamos, então, mantemos o restante da equação simétrica. Como x é constante, geometricamente significa que a reta será paralela ao plano YZ. Assim, se a coordenada x é 0 do vetor diretor, a reta fica paralela aos planos formados pelos outros eixos, o y e o z. Agora, se b é igual a 0, esse termo é que se anula nas equações paramétricas, né? E não podemos colocar 0 nesse termo aqui das equações simétricas, né? Então, esse termo não pode ficar ali nas equações simétricas. Nós escrevemos ele separadamente, o y igual a y1 vai ser constante, e mantemos os demais termos da equação simétrica. Geometricamente, se a coordenada y do vetor diretor é 0, então v é um vetor do plano xz, né? É um vetor que está aqui no plano xz, e então v sendo um vetor desse plano, a reta vai ser paralela ao plano xz. Analogamente, se a coordenada z do vetor diretor é 0, então esse termo em z se anula, e na equação simétrica, essa última expressão é que deve ser retirada. Escrevendo separadamente a expressão z igual a z1, obtemos, então, a forma da equação simétrica dessa reta. Geometricamente, se a coordenada z do vetor diretor é 0, então o vetor diretor dessa reta é um vetor que está no plano xy. Logo, a reta que tem como vetor diretor z igual a 0, ela vai ser uma reta paralela ao plano xy. Agora, no caso de duas coordenadas do vetor diretor serem nulas, teremos então retas paralelas aos eixos coordenados, pois elas terão as direções dos vetores i, j e k de cada eixo. Que no primeiro caso, se x e y no vetor diretor são nulas, então v está sobre o eixo z e tem a direção do vetor k. Então, o x e o y ficam constantes, somente o z varia, e a reta, então, é paralela ao eixo z, porque tem a mesma direção do vetor k. No segundo caso, se o x e se o z são nulos no vetor diretor, o vetor diretor, ele tem a direção do j, que está no eixo y. Então, o x e o z ficam constantes e somente o y varia. A reta, então, ela vai ser paralela ao eixo y, porque ela vai ser paralela ao vetor j. No terceiro caso, se y e z são nulos, o v, então, o vetor diretor da reta, está sobre o eixo x, tem a direção do vetor i. Então, o y e o z ficam constantes nas equações, somente o x varia. A reta, então, vai ser paralela ao eixo x, porque ela tem a direção do vetor i. Assim, por exemplo, se temos as equações simétricas de uma reta y igual a 3, z igual a menos 2, saberemos que as coordenadas y e z do vetor diretor são 0. Então, assim, concluímos que, se a reta tem coordenadas do vetor diretor y e z 0, ela vai ser, então, paralela ao eixo x. Então, uma reta que vai passar no 3 para y, menos 2 para z, e vai ter a mesma direção do vetor i, porque ela é paralela ao eixo x. Se quisermos escrever as equações paramétricas dessa reta, usamos as coordenadas desse vetor diretor i, que tem coordenadas 1 para x, 0 para y e 0 para z.
Então, escrevemos, por exemplo, x é igual a 4 mais 1 vezes o t, y igual a 3, z igual a menos 2. Que aqui não precisamos escrever, né, a coordenada do vetor diretor y, que é 0, e a coordenada do vetor diretor, a coordenada z do vetor diretor também, que é 0, né? Aqui o valor 4 ele foi escolhido aleatoriamente, porque como o x é qualquer valor, né, poderíamos ter escolhido qualquer valor de x, que seria a equação paramétrica dessa reta. Então, com esses casos, nós encerramos a primeira parte do nosso estudo sobre retas. Realize os exercícios propostos para revisar os conceitos e equações aqui apresentados e um bom estudo!